Então, nós vamos falar sobre referências. A referência é a parte mais tranqueira do trabalho acadêmico, é a parte mais chatinha de ser feita e é uma das partes mais importantes, tá, gente? Não, a gente nunca pode falhar na referência, porque a referência ela é o alicerce do nosso trabalho, tá? É onde as pessoas vão procurar informações, se quiserem mais detalhes sobre o assunto, é nas referências, né? Citação e referência tem que estar redondinho, tem que estar certinho, e é uma coisa em que as bancas, os pareceristas, são as pessoas que avaliam, sempre batem em cima. A primeira coisa é referência e citação. Então, assim, a gente sempre tem que contar quantas citações a gente tem, quantas referências. Tudo que estiver citado no meu trabalho tem que aparecer nas referências, e tudo que estiver nas referências tem que estar citado no meu trabalho. Não pode faltar nenhum, é a primeira coisa que qualquer parecerista vai conferir, tá? É a primeira coisa que qualquer um vai olhar é se está batendo referência. Então, o que eu vou fazendo, né? Por exemplo, quando eu estou revisando um trabalho, eu vou, durante a minha leitura, eu vou anotando todos os autores que vão aparecendo, e depois eu confiro lá na referência se está todo mundo. Referência sempre em ordem alfabética, né, para ficar mais fácil das pessoas encontrarem. Alguns fazem referência por ordem de ocorrência, mas essa referência não é considerada correta pela BNT. A referência é por ordem alfabética. Ocorrência, sim, né? Primeiro apareceu o Zé, depois apareceu o Augusto, depois apareceu o Pedro, e eles vão colocando pela ordem que eles apareceram no artigo, e isso não é correto, tá? O correto é você colocar em ordem alfabética. Depois também eu ensino um truquezinho para vocês organizarem em ordem alfabética rapidinho, muito fácil, muito simples. Então, vamos lá. Então, de acordo com a BNT, a norma que rege as referências é a NBR 6023. Ela foi editada em 2002, tá? Ela foi revisada em 2002, foi a última revisão dela. As normas da BNT, elas são revisadas de tempos em tempos, né? Agora, a última revisão que houve foi de 2018, numa outra NBR, porque são várias NBRs, tá, gente? A BNT tem um conjunto de normas, né? Eu tenho aqui todas, eu acho que todas juntas dá umas 270 páginas, mais ou menos. Eu tenho um conjunto de regras que eu comprei da BNT, porque a BNT vende as normas, e essa norma ela é proibida de ser reproduzida. Tá? As normas da BNT são proibidas de ser reproduzidas. Quando você compra, em todas as folhas da norma vem o seu nome e o seu CPF, né? Em todas as páginas vem grifado o seu nome e seu CPF, e ela é da sua. Se você fizer alguma cópia, ou se for encontrada alguma cópia com o seu nome e seu CPF, você pode ser penalizado. Então, por isso que as faculdades costumam fazer os seus manuais particulares, né? Porque a faculdade não quer comprar as normas, né? E não quer bancar as normas, porque você tem uma forma de bancar essas normas para os alunos, no caso de uma faculdade, você paga uma mensalidade para a BNT. A BNT cobra por essas normas porque é a única forma que a BNT tem de sobreviver, tá? Então, por isso a BNT cobra pelas normas e é rígida com a questão da cópia, porque eles têm lá eles têm vários locais do Brasil, né? Eu fiz o meu curso da BNT, eu fiz em São Paulo, num prédio bacana, na Avenida Paulista, que é todo bancado por doações, por associações e por venda de normas, né? Então, por isso que eles vendem as normas. Então, voltando aqui, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, é claro, né? Qualquer coisa que eu uso, né? Qualquer coisa que eu utilize, um livro, um artigo, uma revista, um jornal, eu tenho que fazer a identificação individual desse material. A identificação, quando eu faço ela no texto, ela se chama citação. E quando eu faço ela no final do trabalho, ela se chama referência. A citação é o texto em si. A referência é o local de onde eu tirei, página, etc. e tal, tá? Então, é uma listagem em ordem alfabética, numerada sequencialmente, das publicações utilizadas para a elaboração do trabalho.
Numerada não, ela não é numerada mais, antigamente ela era numerada, tá? Hoje ela não é mais numerada, ela só é em ordem alfabética. Em alguns artigos eles utilizam numeração, mas já não é muito mais utilizado isso. Bom, o trabalho inteiro da gente ele é feito em alinhamento justificado, né? As referências, ao contrário do trabalho, do corpo do trabalho, ele vai ser alinhado à esquerda. Por quê? Porque quando eu faço a referência, eu tenho alguns links, né? Conforme tem os links, se eu fizer o alinhamento justificado, ele vai ficar cheio de buracos, tá? Então, o que eu faço? Eu faço alinhado à esquerda para não ficar com aqueles buracos. As referências são alinhadas à esquerda. A norma que vocês têm que olhar para ver referências é a 6023. Apesar de que vocês não precisam disso, porque eu vou ensinar vocês a fazer pelo MOR. Se vocês não tivessem o MOR, gente, é um trabalho insano. Cada tipo de publicação, ele tem um tipo de referência diferente, aí você tem que ter a norma na mão para ficar vendo um por um como que se faz, tá, gente? Então, o MOR ele vai facilitar para vocês nesse sentido, de não ter que ficar se preocupando se é livro, se é artigo, se é lei, né? O próprio MOR já vai fazer essa separação para vocês e vai fazer essa referência de acordo com como tem que ser. Elas são em ordem alfabética, isso tem que ser bem observado, e depois eu vou ensinar vocês como que põe no Word em ordem alfabética bem rapidinho, é muito fácil, tá? Para não ficar pensando, às vezes você tem lá 2 páginas de referência, e para ficar colocando tudo em ordem alfabética é um trabalho miserável, mas tem uma forma muito fácil de fazer isso no Word, e eu vou ensinar para vocês como é que faz. Bom, aqui está um exemplinho de referência, né? Como é que tem que ficar a carinha delas, né? Essa daí foi tirada da própria BNT, de uma das normas, né? Então tem lá, deixa eu pegar meu ponteiro aqui para mostrar para vocês. Então tem lá, ó, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, NBR 6492, 2 pontos. Tem o número da NBR e o nome, né? Representação de Projetos de Arquitetura, Rio de Janeiro, 1994, que é quando foi editada a norma. Na linha de baixo eu tenho um traço NBR 10068. Esse traço significa que é o mesmo autor da linha anterior, da citação anterior. Então, esse traço significa que aqui repete a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, cada vez que tiver um traço, significa que eu estou repetindo a de cima. Como ele é um trabalho de referências que se baseiam quase todas em NBRs, então vão ser todas a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Só a última que é Montenegro, Gildo, Desenho Arquitetônico, São Paulo, Edgar Blücher, 1978. Então, isso aqui é um modelinho de referências bibliográficas tirado de dentro da própria BNT. Aí, se eu tiver esse mecanismo online para referências, conhecido como MOR, eu faço isso rapidinho, inserindo todos esses dados aqui dentro do MOR. Daqui a pouco eu vou abrir o site para vocês verem, a gente vai fazer alguns exemplos. E faço isso rapidinho dentro do MOR, tá? O MOR é uma ferramenta gratuita que foi desenvolvida por essas 2 pessoas aqui, a Bernadette Maria Martins Alves e o Leandro Luiz Mendes. Em março de 2006, esses 2 santos desenvolveram essa ferramenta, e a bibliotecária está junto. Por quê? Porque fazer referências bibliográficas é uma tarefa de bibliotecários, de pessoas formadas em biblioteconomia. Então, provavelmente lá na Universidade de Santa Catarina, onde essa pessoa trabalha, ela devia estar cheia de atender aluno já perguntando como faz referência disso, como faz referência daquilo, como faz referência. Ela devia ficar o dia inteiro atendendo aluno, ensinando o aluno a fazer referência. Ela pegou o Leandro, que era lá da analista de sistema, e falou assim: vamos desenvolver um sistema que vai fazer essas referências e vai acabar com o meu problema de ter que ficar atendendo o aluno o dia inteiro, perguntando como é que faz referência. E assim eles fizeram lá em 2006 e foi um sucesso. E esse site é usado aí em todas as faculdades que utilizam as normas da BNT. Eu digo que utilizam as normas da BNT porque existem outras normas. Existe a APA,
A APA ela é uma norma utilizada por profissionais da saúde, né? Psicologia, medicina, odontologia, eles usam a formatação da APA. E existe a Vancouver também, que é para artigos internacionais. São todas assim parecidas, mas elas diferem em algumas coisas. As referências são um pouco diferentes de uma da outra. Mas para todo mundo que utiliza BNT, e é a maioria que utiliza BNT, então esse site do MOR aí é um dos pioneiros e é um dos melhores. Como o professor falou no começo da aula, existem outros. Eu não me adaptei com nenhum deles faz tão certinho e tão redondinho quanto o MOR. Eu já fiz umas comparações e eu não gostei, alguns saem alguns errinhos e tal, e eu não gostei de utilizar. Então, o MOR para mim ainda é o melhor, né? Se tiver um melhor depois, eu informo para vocês. Ele é baseado totalmente nessa NBR 6023 de 2002, que foi a última edição, tá? Que é a que está atualmente em vigor, e o endereço é esse aqui, ó, www.mor.ufsc.br. Mas, se você esquecer esse endereço, você entra lá no Google e digita MOR. É o primeiro endereço que aparece no Google, de tão bombado que eles são. Ele é o primeiro que aparece no Google, é o MOR para referências bibliográficas, tá? Dificilmente vai ter um outro MOR antes deles. Bom, aqui é a cara do MOR, tá? Quando eu entro no MOR, ele tem essa cara aqui. Eu vou entrar depois no site para mostrar para vocês como ele funciona, mas eu já vou mostrar para vocês como que é a mecânica dele, tá? Então, o aluno tem que ter todas as informações da obra que ele utilizou, né? Se foi um livro, o livro geralmente tem aquela ficha, geralmente não, sempre tem aquela ficha catalográfica na segunda página, segunda ou terceira página, e naquela ficha catalográfica tem todas as informações que eu preciso, tá? Então, eu preciso saber o número de páginas, a editora, os autores, o ano em que ele foi editado e outras coisas que depois eu mostro para vocês aqui. Então, o MOR tem essa cara aqui. Quando eu entro na página... quando eu entro na página do início, ele já me dá essas boas-vindas aqui, informando o que é o MOR, em que ele foi baseado, tá? O MOR ele também tem um outro detalhe, dependendo da época do ano, como ele é um site gratuito, ele às vezes fica sobrecarregado, tá, gente? Então, às vezes ele dá alguns erros, mas vocês insistam que ele volta a funcionar. Às vezes um dia tá fora do ar. Então, por isso eu digo, nunca deixem para a última hora, para o deadline para fazer as referências, porque às vezes você pode ter um problema com o MOR tá fora do ar e tal, e não conseguir fazer as referências. Então, eu aconselho que vocês vão fazendo as referências ao longo da pesquisa de vocês, tirem 5 minutos. Então, fiz lá uma parte da minha pesquisa, eu já tenho 3 trabalhos citados no meu artigo. Já entro no MOR, já faço a referência desses 3 e já deixo pronta. Por quê? Porque eu não corro o risco de deixar para a última hora e de repente, o MOR está fora do ar naquele dia, tá? Então, a cara dele é essa daqui, você tem aqui, logo, você tem esse menu superior aqui, início, criar referências, pesquisar, minha conta, ajuda, link sobre contato, tutorial e FAQ. Esse tutorial aqui, ele é interessante, ele tem algumas coisas bem bacanas, se você tiver alguma curiosidade de como funciona o MOR e tiver com alguma dificuldade, você vai nesse tutorial que ele ensina um passo a passo do MOR. Eu fiz um tutorial meu mais simplificado, mas esse tutorial deles é bem bacana mesmo. Tem aqui, ó, logado como anônimo, você pode cadastrar o usuário. É também gratuito e rapidinho para fazer. Eu aconselho fazer porque quando você se cadastra e você faz o login com o seu nome, tudo que você gerar dentro dele, todas as referências que você gerar dentro dele, elas vão ficar salvas, elas vão ficar guardadas em um banco de dados. E esse banco pode ser acessado em qualquer momento. Então, por exemplo, eu utilizo Balu o tempo todo, né? Aparece o Balu o tempo todo para mim. Para não ficar fazendo, cada vez que eu vou fazer uma referência do Balu, eu não ter que ir lá no MOR, abrir o MOR, fazer tudo, eu vou lá no meu banco de dados que o Balu tá pronto lá para mim. Eu já fiz ele, então eu só copio e colo, ele já tá prontinho ali, tá? E aí a gente vai ter aí algumas opções, eu vou falar sobre elas nos próximos slides. Bom, então a gente já falou do endereço, né? Aqui, você clicando aqui, você vai direto para esse endereço, morofcc.br. A cara dele inicial é essa.
Aqui vai o endereço dele. Aqui, cadastrar usuário, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Para depois já fazer o login. Quando eu entro em cadastrar usuário, ele vai me abrir essa fichinha aqui, ó. E essa fichinha, ela vai me falar o que eu tenho que preencher. Eu tenho que pôr meu nome completo, meu endereço de e-mail, vou ter que criar um login, que é o login que eu vou entrar cada vez que eu fizer meu login. Coloco lá meu grau de instrução, a instituição que eu faço parte, o curso que eu faço parte. Crio uma senha, tá? Mando salvar os dados e pronto. Já estou cadastrada. É muito rapidinho de fazer, tá? Aí você manda entrar, ele vai abrir essa página, tá? Você manda fazer o login, ele vai abrir essa página, você já coloca qual foi o usuário que você usou, qual foi a senha que você salvou e manda fazer o login, tá? A partir do momento que ele fizer o login, ele já vai falar lá, ó, logado como Gisele Esteves Prado, e já vai me dar o tutorial, já vai me dar aquela página inicial, e na página inicial, se eu quiser acessar esse tutorial, eu já entro aqui em tutorial, e ele tem todos esses assuntos aqui, dentro do tutorial, ele vai abrir esta página aqui, e ele tem todos esses assuntos ensinando, explicando como é que faz, tá? Para fazer cada um deles. Então, vamos lá, na página de início, né? Eu tô na página de início, e na página de início vai me aparecer um menu onde eu posso, onde eu vou escolher para onde eu quero ir. Então, quando eu vou na página de início, ele vai me abrir esta página aqui, tá? E aí, eu já estou logada, ó, como Gisele Esteves Prado. Aqui está dizendo que ele foi atualizado, ó. Inclusive, não é nem mais de 2002, olha, essa norma já foi atualizada em 2018. Aquela de 2002 já saiu fora, ó, já está na de 2018. Eles já atualizaram para a de 2018. Eles são... o meu tutorial, acho que é anterior à reforma. Então, eu tenho lá essa barra superior que me dá tudo que eu tenho que fazer, e tenho essa barra aqui na lateral esquerda que me dá também as possibilidades do que eu posso querer procurar. Então, vamos ver essa barra da lateral esquerda, o que eu tenho aqui, né? Eu estou no início, aí tenho esse menu para referências, eu cliquei em início, ele tem esse menu já na primeira página. Então, eu tenho a opção de monografia no todo, parte da monografia, periódico no todo, artigo de periódico, documentos em meio eletrônico, documento jurídico, patente, partitura, filmes e vídeos e slides. Gente, então, o que é cada um deles? Monografia no todo. Eu peguei um livro, mas eu peguei várias partes daquele livro. Então, eu não quero citar um trecho específico dele, não quero fazer referência de um trecho específico, eu quero fazer a referência do livro inteiro. Então, eu faço a referência do livro inteiro. Mas, ao contrário disso, eu peguei um livro e peguei só um capítulo desse livro. E aí, eu tenho que fazer referência só desse capítulo, porque esse capítulo tem um autor. Tem alguns livros que são organizados, né? Organizado por pessoas, que cada capítulo é um autor diferente. Então, nesse caso, eu tenho que fazer em parte de monografia. Periódico no todo. O que é um periódico? Periódico é uma revista acadêmica, tá? Então, tem várias revistas acadêmicas, as universidades têm revistas acadêmicas. Então, eu citei vários artigos daquela revista especificamente, então eu vou lá e cito a revista inteira. Ah, não, eu não fiz isso. Eu peguei um artigo só dessa revista, então eu vou em artigo de periódico. Documento em meio eletrônico é e-mail ou homepage. Tá? Então, eu fiz uma pesquisa e achei lá um artigo que está publicado em um e-mail, ele está em meio eletrônico, né? Então, não é um artigo, aliás, eu pesquisei, fui lá no site da ANTT e peguei uma coisa de dentro do site da ANTT. Então, eu tenho que fazer uma referência da ANTT, né? Que é um site. Então, eu vou lá em documento exclusivo e meio eletrônico. Documento jurídico, leis, patentes, leis, jurisprudências, etc. Está lá em documento jurídico. Patente e partitura são coisas que a gente não utiliza, né? Porque partitura seria nos cursos de música, né? Os músicos utilizam muita partitura, então também tem uma forma específica de fazer referência de partitura, mas essas duas aqui dificilmente a gente vai utilizar. Filmes e vídeos, peguei um filme lá, sei lá, qualquer filme para fazer uma referência, fiz um trabalho e citei um filme, de repente, né? Então, eu tenho também
Eu tenho também a forma certa de fazer a referência de filmes e vídeos, também serve para filmes do YouTube, tá, gente? E slides, porque tem aqueles sites lá de SlideShare e tal, ou então um slide de um professor, né? Eu peguei lá, o Júlio Mota, por exemplo, ele disponibiliza muitos slides para gente. Então, os slides do Júlio são muitas coisas que foi ele mesmo que escreveu, que foi ele mesmo que colocou, são palavras dele. Então, eu tenho que citar como propriedade dele. Então, vai estar lá, se eu peguei um slide dele, uma anotação de aula com o slide dele, eu tenho uma forma certa de fazer a citação desses slides. Bom, se eu pegar a monografia no todo, então vai aparecer para mim esse submenu. Livros, dicionários, enciclopédias, relatório técnico, teses, dissertações e TCCs, análise proceedings e normas técnicas, tá? É muito comum eu usar, por exemplo, teses, dissertações, né, de mestrado, teses de doutorados, outros TCCs, então tem uma forma específica para fazer isso. Análise proceedings, eu entrei lá no site do Fateclog, tem lá os anais do Fateclog. Nos anais tem todos os artigos que foram publicados naquela edição do Fateclog. Então também tem uma forma de usar os anais dos proceedings. Normas técnicas, peguei uma norma da BNT e usei para fazer alguma coisa dentro do meu trabalho. Tem uma forma de fazer a referência dessa norma. Então, eu peguei aqui como exemplo esse livro do Antônio Galvão Novaes, né? Na verdade, isso seria um exercício para vocês fazerem depois, mas eu já vou dar como ele resolvido. Então, eu tenho aqui, pela capa do livro, eu já tenho algumas informações, tá? Eu tenho o nome do livro, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição, tenho o subtítulo do livro, tenho o autor do livro, tenho a edição, que é quarta edição. Aí eu não tenho mais eu preciso de mais algumas informações. Eu preciso saber a localidade, né? Então eu vou lá na ficha catalográfica, vai estar lá na ficha catalográfica, Rio de Janeiro, a editora Elsevier, o ano da edição, 2007. Então, com essas informações, eu já consigo fazer uma referência. Se eu não tiver tudo aqui, tá? Se eu não tiver, por exemplo, em mãos o livro, tá? Não tenho o livro, mas eu pesquisei desse livro, mas eu não tenho mais, devolvi para a biblioteca, esqueci de pegar as coisas que eu precisava e tal. O que eu faço? Eu pego o nome dele e digito. Eu só tenho o nome, né? Eu pego e digito no Google, vai me aparecer algumas livrarias que vendem esse livro, né? Então, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, tem várias livrarias aí que vocês podem pegar essa parte dos dados técnicos, né? Ó, os dados técnicos, além de me dar a capa do livro, todas aquelas informações, ele vai me dar o número de páginas, o número da edição, tá? Vai me dar o autor completo, vai me dar todas as informações. Que eu não tiver, eu posso pegar em livraria, Por isso que demora, às vezes, para fazer referência, porque a gente, às vezes, tem que ficar pesquisando em livraria, pesquisando em outros lugares. Bom, peguei aqui de novo, né? Voltei lá para o início, voltei no menu de referências, né? E peguei agora verbetes, dicionários, enciclopédias ou trabalhos apresentados em congressos, né? Abri monografias no todo. Isso aqui não, isso aqui que eu estava falando. Livros, parte de monografia. Eu posso pegar só um capítulo do livro. Então, por exemplo, eu tenho um livro que foi organizado, eu editei agora há pouco tempo, até estou tentando achar ele aqui visualmente onde ele está, um livro que eu organizei, mas dentro dele, cada capítulo é de autoria de um professor da Unimes, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os artigos desses professores, eu sou organizadora do livro, por quê? Porque eu peguei todos os artigos desses professores, são 61 artigos divididos em 2 volumes, eu peguei todos, revisei todos ortograficamente, gramaticalmente, fiz toda a formatação dentro da BNT, conferi todas as referências deles e organizei em um arquivo só e mandei editar e fazer um livro. Mandei editar não, a Unimes mandou editar e fazer um livro. Todos os professores pagaram, cada um pagou uma parte e a gente publicamos 2 livros no ano retrasado e 2 livros do ano passado. Os 2 livros do ano passado, que é o volume 3 e 4, foram organizados por mim e pela coordenadora do EAD
lá da Unimes. Então, eu sou organizadora do livro, mas eu não sou a autora do livro. Eu sou autora de um artigo dentro desse livro. Então, eu posso colocar livros organizados por posso e devo. Então, vai ter lá uma forma de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. É um livro organizado por uma pessoa, mas a parte da monografia, né, quando ele fala um capítulo de livro, eu vou fazer só a referência daquele capítulo. Vou pôr o autor daquele capítulo, o título daquele capítulo, só o que eu utilizei. Então, se eu tenho lá capítulo de livro, eu posso colocar que nesse livro que eu estou tomando como exemplo, cada capítulo vai ser um artigo, então cada artigo tem seu título. Então, quando eu chegar nessa parte de capítulo do livro, eu vou botar o nome do artigo, né, o título do artigo, os autores daquele artigo, e depois também vou ter uma parte para fazer a parte do todo, né, que seria o livro como um todo. Vai aparecer o meu nome como organizadora, vai aparecer um org entre parênteses, tá indicando que aquele nome não é do autor, mas sim do organizador, e depois vai aparecer o artigo e a autoria do artigo. Então, quando você abre aqui, para fazer a referência de um livro, quando você abre o Mora, ele vai aparecer uma fichinha como essa que está aqui para vocês. E aí eu preciso ter esses dados que estão com asterisco, eles são obrigatórios, tá? Eu preciso ter esses dados, que são esses aqui, ó. Eu preciso ter o título do livro, eu preciso ter o local, a cidade onde esse livro foi editado, é obrigatório. Preciso ter o nome do autor, que é obrigatório, preciso ter o ano, que é obrigatório, tá? Esses dados, eles são obrigatórios e a editora são obrigatórios, eu preciso ter de qualquer forma, tá? Então, sempre que eu entrar numa página, ele vai dizer lá para mim onde eu estou. Eu estou nessa página aqui, livros, inserir livros. Então, eu vou começar a preencher essa fichinha. O que que eu preciso? Eu preciso dizer que o autor é uma pessoa física, né? Ele poderia ser uma empresa? Poderia. Ele poderia ser um órgão do governo? Poderia. Mas no caso daquele livro que eu mostrei para vocês, é uma pessoa física, é uma pessoa normal, tá? Então, eu coloco primeiro aqui o título, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Produção. Se tiver, eu coloco o subtítulo, mas às vezes o livro não tem um subtítulo, por isso que não está com asterisco, porque às vezes não tem. Coloco o nome do autor, Antônio Galvão Novaes. Coloco o número da edição, já logo na capa está escrito que é 4ª edição revisada. Coloco a localidade que eu achei lá na ficha catalográfica, que é Rio de Janeiro. Coloco a editora que é o Zevier. Ah, mas eu não estou com o livro na mão, eu não tenho a ficha catalográfica. Mas eu sei que é da editora Zevier. Eu entro no site do Zevier e vejo lá nos dados onde fica a editora. Fica no Rio de Janeiro, então eu já sei que a cidade é Rio de Janeiro. O ano da edição, tá, gente? Às vezes o livro ele é original de 1960, mas ele teve várias reimpressões e várias outras edições. Ele foi editado várias vezes. Eu tenho que pegar o ano da edição que eu utilizei. O Balu mesmo, ele tem várias edições, ele tem 2006, 2012, 2015, ele tem várias edições. Eu tenho que colocar lá na minha ficha, na minha citação e na minha referência, o ano da obra que eu utilizei, tá? E ela tem que bater com a minha citação. Se eu coloquei lá na citação Balu 2006, na minha referência tem que estar Balu 2006. Eu não posso citar de 2006 e lá na referência colocar o livro de 2015. Tá? Eu tenho que colocar a referência, sempre tem que bater com a citação. O número de páginas, né? Fui lá naquela editora, lá naquela livraria, achei os dados técnicos do livro e vi que o livro tem 424 páginas e coloquei lá. Se o livro tiver editado online, se eu tiver pego ele online, eu também posso marcar que ele foi pego online, e aí vai me abrir uma outra fichinha abaixo dessa, para eu completar com os dados dele online. Aí eu mando gerar a referência e citações. Esse site, ele gera também como deve ser a citação no corpo do texto. Então, ó como que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Referência gerada com sucesso. A referência foi vinculada ao seu nome de usuário. Isso significa que já está no meu banco de dados. Se eu utilizar novamente esse livro do Novaes, eu já posso ir lá no meu banco de dados e pegar essa referência, vai estar pronta. E a referência ficou assim, Novaes, em letra maiúscula, vírgula, Antônio Galvão, logística e gerenciamento da cadeia de produção em negrito. Por que que isso está em negrito? Porque é um livro, e quando é um livro, o que vai em negrito é o título do livro.
O subtítulo já não está em negrito, porque o subtítulo não vai em negrito. Então, são todas coisas que eu teria que saber. Se eu estivesse fazendo manualmente isso, sem ter um site que faz isso para mim, eu teria que saber tudo isso. Eu teria que ir lá olhar no manual cada um desses detalhes e poder seguir cada um desses detalhes. Então, vocês percebam que isso já é uma coisa que eu não preciso me preocupar. O próprio site já vai fazer isso para mim. É livro, eu escolhi que é livro, então eu já sei que é o título do livro. Se fosse uma revista acadêmica, o que iria em negrito não é mais o título, é a revista, né? Então, tem umas diferençazinhas aí que o próprio site já faz para gente, graças a Deus. Então, ele pôs lá, fez a referência certinho para mim, como que tem que ser a citação no meu texto. Quando eu citei o Novaes, se o nome dele está fora do parênteses, vai aparecer desse jeito aqui, ó. Novaes, entre parênteses, 2007. Se o nome dele está dentro dos parênteses, então vai ser Novaes, tudo em letra maiúscula, vírgula 2007. Então, o more ele já me dá como tem que ser citado e a referência como fica, tá bom? Bom, aqui eu já acabei, agora eu vou parar esse compartilhamento e vou entrar no site com vocês aqui no More. Vou compartilhar com vocês a minha... Deixa eu só já entrar aqui para compartilhar com vocês. Compartilhar minha tela. Bom, então eu entro lá, né? Se eu quiser achar o More no Google, eu vou lá, digito More, né? Olha lá, ele é o primeiro que aparece, o fsc.br, né? Já entro aqui no More, já vai me abrir essa página aqui. Bom, abriu essa página, vocês estão acompanhando, né? Vocês estão vendo, tá vermelhinho em volta, vocês estão vendo. Abriu essa página, o que que eu faço? Se eu sou novo aqui, eu venho cadastrar o usuário, vai me abrir aquela fichinha, conforme eu já disse para vocês. Mas, se eu já tenho o meu login, conforme eu já tenho, eu já entro com o meu login aqui, ó. Usuários de Prado, a minha senha já está preenchida, porque eu deixo já salvo no Google. Mando fazer o login, ó, eu já me logou aqui, ó, logado como Gisele Esteves Prado, tá? Então, tudo que eu fizer a partir de agora vai estar lá no meu banco de dados. Então, aqui a página inicial dele, tá? Mostra a página inicial. Se eu vier aqui, minha conta, gerenciar referências, olha, vai aparecer, ele vai me dar o meu banco de dados, ó, tá vendo? Meu banco de dados é isso aqui. Eu tenho 464 registros aqui dentro desse banco de dados. Então, eu tenho a BNT, Adams, Aders, Almeida. Sempre que eu tiver que usar um desses aí, tá? Balu, ó, tá vendo? Balu, quantos tem do Balu aqui? Tem alguns repetidos porque eu acabei refazendo. Ó, esse aqui, por exemplo, tá repetido, né? Esses 2006 estão todos repetidos. Mas eu tenho aqui todas as referências e cada vez que eu fizer uma referência, eu vou, se eu tiver logada, né? Ela vai ser salva aqui dentro. Eu tenho 47 páginas de referências aqui no meu banco de dados, todas elas aqui tá tudo organizado em ordem alfabética, né? Então, eu já vou vendo aqui o que eu preciso e vou, se eu tiver pronto... Eu, às vezes, acho mais fácil fazer de novo do que ficar olhando no banco de dados, mas é porque eu sou meio preguiçosa. Eu posso fazer também coleções, tá, gente? Aqui em criar coleções, por exemplo, eu como trabalho muito com a BNT, eu deveria ter sido mais organizada e ter feito isso, eu posso fazer coleção. Então, por exemplo, aquela referência é da área de medicina, então eu faço uma coleção lá escrito medicina. E aí todas as referências de medicina eu salvo aqui dentro da medicina. Posso fazer lá direito, né? Letras, posso fazer logística, posso fazer porto. Então, tudo de porto vai estar lá dentro. Então, eu posso fazer isso, mas isso, gente, é como a gente chama de perfumaria, né? Isso daí é uma coisa que eu posso fazer se eu usar muito o More, né? Mas não é necessário, não é preciso fazer isso. Eu trabalho bem até hoje, já trabalho com More aí desde 2007 e eu nunca fiz nenhuma coleção e me viro muito bem com isso. Então, ó, mostrando aquilo lá que eu falei para vocês, né?
início a essa página, criar referências. Quando eu passo o mouse aqui em cima, ele vai abrindo os submenus de cada um desses lugares. Ó, no criar referências, o que que ele abre? Ele abre para mim um submenu igual esse que está aqui na página inicial, já do lado esquerdo da página inicial, tá? Monografia no todo, e cada um que eu clicar, ele vai abrir o seu submenu, né? Mas eu prefiro utilizar aqui. Então, ó, monografia no todo, livros, dicionários, enciclopédias, relatórios técnicos, teses, anais, normas técnicas. Então, deixa eu achar meu livro aqui, que eu quero fazer uma referência para vocês. Então, por exemplo, ó, esse livro aqui é o livro que eu falei para vocês que eu fiz a organização. Então, vamos supor que eu tenha usado o artigo da página 37, que foi escrito lá pelo professor Denilson da FATEC, tá? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar o nome do artigo, o nome dos autores e a capa do livro para poder preencher. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em parte de monografia, né? Aqui em parte monografia, capítulo de livro. Então, clico nele, ó, ele vai me abrir aqui. Aqui na parte superior, ele sempre fala onde eu tô em capítulo, inserir capítulo, tá? Ele sempre fala onde é que eu tô. E aí vai aparecer duas fichinhas, tá? Uma que são os dados referentes ao capítulo e uma que são os dados referentes ao todo. Então, como que eu vou começar a fazer isso? Aqui seria para eu colocar, se eu tivesse aquelas coleções de referências lá que eu falei para vocês, eu já colocaria aqui, né? Aqui, se eu tivesse alguma coleção salva, apareceria toda a minha lista de coleções, eu já escolheria em qual que eu queria salvar, já salvaria dentro dela direto, o próprio More já faz isso. O tipo do autor da parte é uma pessoa física, sim, é uma pessoa física, e vou ver lá quantos autores tem. São 2 autores, nesse caso, tá? Então, a responsabilidade intelectual da parte é o autor da obra, são os autores. Eu quero forma abreviada para mais de 3 autores? Não, porque só tem 2, não tem 3, então eu não preciso pôr nada. Informar a quantidade de autores da parte. Eu venho aqui e ponho 2, tá? Autor da parte, você vai abrir autor da parte, o primeiro e o segundo. Então, eu venho aqui e coloco lá o primeiro. O primeiro é Denilson Luiz de Carvalho. No caso de artigo, nesse livro, todos eles estão organizados em ordem alfabética, não tem ordem de importância. Alguns artigos que não estiverem em ordem alfabética, vocês vão perceber que alguns artigos, os autores não aparecem em ordem alfabética. O que significa isso? Significa que o que está aparecendo em primeiro lugar é, vamos dizer assim, o dono da bola. Né? Ele é o dono do artigo, ele é o mais importante, ou é ele que teve a ideia de fazer o artigo e os outros só foram auxiliares, enfim, porque ele é o dono da bola, ele é o dono da brincadeira, então ele está aparecendo em primeiro lugar. No caso do FATEC Log, no caso dos nossos congressos, os artigos são todos com os nomes dos autores em ordem alfabética. Então, eu venho lá e completo com o primeiro nome, Denilson Luiz de Carvalho. Vou lá pegar o segundo autor, que se chama Norberto Luiz de França. Ou... Aí vem lá, título da parte. O título dele é meio grandinho, né? Proposta para avaliação eletrônica direcionada, parênteses, AED, baseada na metodologia ativa de resolução de problemas e modelo ENAD para educação à distância. Educação à distância, por favor, sem crase.
Bom, esse título pequenininho é um título que poderia ter sido feito um título menor e um subtítulo, mas eles resolveram fazer um título inteiro, e isso é uma preferência deles. Então, todas as informações do artigo já estão aqui. Aí eu vou precisar das referências, né, dos dados do todo. O que é o todo? É o livro onde ele está dentro, tá? Então, o que é o livro? Qual é a responsabilidade intelectual do todo? É organizador, porque quem está na capa do livro não é o autor do livro, é o cara que pegou todos os artigos e organizou. Forma abreviada para mais de 3 autores? Não precisa, porque são só 2 autores, então eu venho aqui e ponho aqui 2 autores. Autor no todo. Está em ordem alfabética também. Elizabeth dos Santos Tavares, e o segundo autor, Gisele Esteves Prado, é o segundo compilador. Qual é o título do todo? Educação à distância. E qual é o subtítulo? Desafios de uma trajetória. Tá? Qual é o número da edição? É a primeira edição. O capítulo que eu utilizei, venho aqui no índice e vejo qual que é o capítulo. É o capítulo 5, tá? Preencho aqui 5. O local da cidade, gente, é a cidade da editora. Então, a editora se chama Liberars. A Liberars, ela fica em São Paulo. Então, eu venho aqui, local cidade, São Paulo. Editora Liberars. Tá? O ano da edição foi 2020. Página inicial e final. Eu preciso dizer qual é a página inicial do artigo do Denilson. Ele começa na página 57 e vai até a página 66, tá? Ponho lá a primeira página e a última página. Ele está online? Não, ele não está online. Então, tá tudo pronto, tá tudo preenchido. Eu posso mandar gerar a referência, ó. Ele gerou, falou para mim aqui, referência gerada com sucesso, foi vinculado ao seu nome de usuário, e pôs lá, ó, Carvalho, Denilson Luiz de Paul, Norberto Luiz França, proposta para avaliação eletrônica direcionada a ED, baseada na metodologia ativa de resolução de problemas e modelo, ENAD para educação à distância. Ó, esse significa que ele está dentro de uma obra, tá? Esse é todo indicativo de que ele é um capítulo dessa obra. Tavares, Elizabeth dos Santos e Prado, Gisele Esteves, entre parênteses, organizadoras. Então, tem aqui, entre parênteses, dizendo que nós duas não somos as autoras disso daqui, nós somos as organizadoras do livro que isso está dentro. Aí, o que vem em negrito? Como ele é um livro organizado, quem vai em negrito é o nome do livro, não o nome do artigo, tá? Educação à distância, 2 pontos. Desafios de uma trajetória, São Paulo Liberar 2020. Eu poderia ter colocado lá, dentro do... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ele. Consigo. Eu poderia ter colocado aqui nos dados do livro, eu poderia ter colocado série volume 3. Tá? Porque ele é volume 3. E a hora que eu mando gerar a referência, ó, ele vai mudar, ele vai pôr tudo para mim aqui e vai pôr entre parênteses aqui no final, volume 3, porque ele é um conjunto de livros, são 4 livros, né? Por enquanto, talvez esse ano sejam lançados mais 2, não sei. Esse aqui é um conjunto de 4 livros, e esse artigo está dentro do volume 3. Então, ó, capítulo 5, da página 57 a 66, entre parênteses, volume 3. Como que isso vai aparecer citado no meu artigo, no meu trabalho? Vai aparecer citado assim, Carvalho e Paul 2020, se o Carvalho e Paul estiver fora do parênteses, e Carvalho e Paul com letra maiúscula, com ponto e vírgula entre um autor e outro, vírgula 2020. Tá? É assim que vai aparecer. Então, isso é quando eu faço uma citação de livro. Vamos supor que eu queira achar um artigo. Então, vamos voltar lá, vamos abrir mais uma guia aqui. Vou voltar lá no Google
Como que eu faço para achar artigo? Eu vou lá no Google Acadêmico, né? Procuro acadêmico. Ele vai me dar esse endereço aqui, ó, Google Acadêmico Scholar, Google Scholar. Ele é um outro Google, ele é um Google específico para artigos, né? Vocês vão ver que ele tem uma carinha um pouquinho diferente. Ele vai me dar artigos científicos. Então, eu quero pesquisar aqui sobre logística reversa mesmo. A logística reversa de EPI, né, que é os equipamentos de proteção individual, que foi uma pesquisa que eu fiz aqui para o pessoal da outra turma. Então, ele vai me aparecer, ó, vários artigos que eu já vejo pelo nome, ó, tem várias páginas, inclusive, né, de artigos, eu quero mais, eu posso ir vendo mais. Ele me dá algumas pesquisas relacionadas, de repente eu posso me interessar por essas pesquisas relacionadas, mas eu vou escolher aqui um artigo que é esse aqui, ó, implementação da logística reversa no equipamento de proteção individual. É um PDF, tá? Ele já me dá aqui um resumo, ele já me dá a citação, né, desse PDF, se eu quero fazer em MLA, em NBR, que é NBR é o da BNT, ou APA, que é o que eu já falei para vocês que existe, né? Então, a citação desse artigo em NBR, essa daqui, ele já me dá pronta aqui. E eu entro aqui, ó, eu sempre clico com o botão direito e mando abrir uma nova guia para eu não perder essa página de pesquisa, tá? E venho aqui no artigo, olha, vai me abrir o artigo. Esse artigo já tem todos os dados que eu preciso para fazer as referências. Eu tenho o nome da revista, eu tenho o local onde a revista é publicada, eu tenho o volume, eu tenho o número, eu tenho que ela é trimestral, eu tenho o endereço do site onde ela está, onde ela fica, essa revista fica, aí o título do artigo, os autores do artigo. Então, vejam que aqui eu tenho vários autores, então eu vou usar uma forma abreviada, a gente vai ver como é que funciona isso. Bom, então eu vou fazer a referência disso daqui. O que que eu faço? Eu vou lá no More, mando voltar para o início e falo que agora eu tenho um artigo de periódico, tá? Então, é um artigo de revista, clico nele, ele vai me abrir esta guia aqui para eu fazer a referência dele. Artigo científico tem uma coisa chamada DOI, Digital Object Identifier. Se o artigo tiver esse número, se você localizar no artigo esse DOI e você preencher aqui com o DOI e mandar buscar, ele vai te preencher todos esses campos automaticamente. Isso é um trabalho que o MOR tem com os artigos que já são cadastrados no DOI, tá? Na International DOI Foundation. Então, se você tiver esse número e inserir aqui, ele vai te dar tudo isso daqui, você só precisa mandar gerar referência. Mas não é muito comum a gente achar artigos com o DOI. Por quê? Porque o DOI é um cadastro pago, né? Que a pessoa que fez o artigo, ela paga para ter o número do DOI do artigo dela, né? Então, alguns artigos internacionais até tem o número DOI, né? Se você localizar esse número DOI, que geralmente começa com 10 pontos, você já coloca aqui que ele já faz automaticamente. Não é nosso caso, não tivemos essa sorte, então vamos ter que preencher aí na mão. Então, o tipo do autor é uma pessoa física, responsabilidade intelectual são os autores da obra, forma abreviada para mais de 3 autores, aí aqui eu vou usar sim, porque eu tenho 5 ou 6 autores. Quando eu uso sim, o que ele vai fazer? Ele vai me dar o espaço para preencher só o primeiro autor. Por quê? Porque ele vai usar aquele at all. At all significa e outros, né? Então, eu ponho lá a quantidade de autores, eu tenho, sei lá, 7 autores. Se eu quiser preencher todos, eu preencho. Mas se eu não quiser preencher todos, eu ponho em desconhecida, ponho forma abreviada e ponho só o primeiro autor da obra. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o título do artigo. Então, eu vou lá e seleciono o título do artigo. Tá? O título do artigo vai até proteção individual, porque o que está depois do hífen é subtítulo. Então, eu dou um Ctrl+C, venho aqui, ponho Ctrl+V, ele já vai me editar aqui. O subtítulo é pequenininho, eu nem preciso voltar lá, eu sei que é capacete, eu já digito. Título da revista. Então, vamos lá, que revista que é? Revista INSEP. Venho aqui, copio, vou lá, colo.
Subtítulo da revista não tem, o local eu já vi lá, é Belo Horizonte. O número do fascículo e o número do volume, ó, é obrigatório, tá, gente? Então, eu venho aqui e eu sei que o volume é 4, então o fascículo é 3. Então, eu vou lá, ponho volume 4, fascículo 3. A periodicidade, eu já vi lá que ele é trimestral. Dia, mês e ano. O dia não é obrigatório, mas o mês e o ano são. Volto lá e vejo quando que ele foi publicado. Está escrito aqui, terceiro trimestre de 2019. Terceiro trimestre, então, é de julho, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É de julho de 2019. Então, eu venho aqui e coloco mês 6 de 2019. Página inicial. Vamos lá ver se ele me dá a página inicial. Me dá a página inicial, que eu sei que... Mês 7, né, professor? Oi, alguém chamou? Seria mês 7, Hilda, né? Ah, tá, eu pus 6, né? É, obrigada, hein? É o sono. Mês 7, tá? Então, eu venho lá, página inicial. Geralmente, a primeira não vem numerada, tá? Então, como ele vem numerado a partir da página de introdução, então, eu tô aqui, 169, sei que, então, começou na 168. Então, a primeira página é 168, vou lá na última, 183. Então, ele vai da página 168 a 183. Não tem nenhuma nota. Ele tá online? Sim, ele tá online. Tô com ele aberto aqui. Ó, ele vai me aparecer mais um campo para eu preencher. O endereço, eu venho aqui, copio esse endereço, dou um Ctrl+C, volto lá e colo o endereço de onde ela tá. O dia, mês e ano agora, nesse caso, é o dia de hoje, que foi o dia que eu acessei essa referência, 20/3 de 2021. Tudo preenchido? Tudo preenchido. Vou lá, mando gerar referências e citações. Ó, não pus o autor. Que maravilhoso. Então, ele sempre te fala onde é que está o erro. Dou voltar. Ele está aqui com tudo preenchido ainda, só não me preencheu o online. O autor. Eita, caramba. Fechei. O autor, o primeiro autor se chama Carlos Eduardo de Carvalho. Por aqui a gente pode perceber, ó, não está em ordem alfabética. O que significa? Que o Carlos Eduardo de Carvalho é o bambambam do texto, é o bambambam lá do artigo. Ele é o dono do artigo, tá? Então, eu dou um Ctrl+C no nome dele, venho aqui e coloco o nome do autor aqui. Mando gerar a referência, ó. Então, ele já me dá a referência. Carvalho, que é o nome do autor, Carlos Eduardo, et al. E outros, porque eu escolhi colocar aquela forma abreviada com mais de 3 autores, eu pus o sim. Então, ele vai me dar o et al, tá? A implementação da logística reversa no equipamento de proteção individual. Se eu achei que isso aqui está muito ruim com tudo maiúsculo, eu posso editar isso depois, é porque ele vai aparecer aqui da mesma forma que eu coloquei dentro do quadradinho, tá, gente? O certo seria que isso estivesse em letra minúscula, né? Só as primeiras palavras em letra maiúscula, mas como eu fui preguiçosa e copiei direto e colei aqui, ele me deu tudo com letra maiúscula. Subtítulo capacete. Aí vocês percebem que o que vai em negrito é o nome da revista. Revista em CEP, né? Porque veio de uma publicação. Belo Horizonte, volume 4, fascículo 3, da página 168 a 183, julho de 2019, publicação trimestral, disponível em, vai me dar o endereço de onde ela está, de onde está esse artigo, o acesso em 20 de março de 2021. O que significa tudo isso, gente? Significa que eu dei todo o caminho das pedras para o meu leitor, se ele quiser olhar essa revista, se de repente para ele se interessa ter outros artigos dessa revista, ele vai poder procurar pelo nome da revista. Ele quer ler o artigo na íntegra, ele vai poder entrar nesse link aqui, vai poder ver o artigo na íntegra. Por que eu coloco a data de acesso? Porque é uma forma de me proteger. Digamos que eu tenha feito um artigo lá em 2015, fiz um artigo em 2015 e você pesquisou esse artigo agora em 2021. Tem um endereço lá de site que, sei lá, saiu do ar,
tiraram, mudou e tal, já não é um problema meu. Quando eu entrei lá no dia 20 de março de 2015, aquele artigo estava publicado naquele endereço. Hoje, em 2021, o que pode ter acontecido para ele não estar entrando é que esse artigo foi tirado do ar. Mas esse acesso em significa que nesta data, este artigo estava hospedado nesse endereço aqui. Tá certo? Voltando lá para o início, a gente já está acabando a aula. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Eu tenho aqui, já fiz monografia no todo, já fiz parte da monografia, já fiz artigo de periódico, documento exclusivo em e-mail eletrônico, homepage. Vamos procurar aqui uma homepage, vamos procurar, sei lá, a NTT, tá? Vamos procurar a NTT, Governo Federal, a NTT, GovBR, entro aqui na NTT, e vou pesquisar alguma coisa, né? Sei lá, eu quero essa matéria aqui, a NTT reduz tarifa de pedágio da Eco 101. Cliquei nela, ela vai me abrir o que eu quero, tá? Tá aqui o artigo, vou tirar dados desse artigo, vou ver se ele está assinado. Ele não está assinado, não tem um autor, pessoa física, tá? Então, o autor não vai ser pessoa física, mas tem aqui a data de publicação, ó, 17/3/2021, foi atualizado em 18/3/2021, aqui está o título, então vamos preencher lá, eu usei isso daqui para fazer pesquisa, então vamos preencher, como seria o preenchimento disso? Documento exclusivo e-mail eletrônico, homepage, tá? Aí vai abrir esse campo aqui para eu preencher. Quem é o tipo de autor? É uma pessoa física? Não, ele não está assinado. A NTT, o que é? Ela é um órgão governamental. Olha, mudou já alguma coisa. A responsabilidade é do autor da obra, tá? O autor da obra, no caso, vai ser a NTT. Então, quantidade dos autores é desconhecida, nome completo do autor, eu posso colocar aqui a NTT. País, estado ou município. Quando é site do governo, eu coloco Brasil, tá? Sempre Brasil. Subordinação do autor, aqui eu posso colocar Associação Nacional de Transportes Terrestres. Tá? O título, qual é o título? Volto lá e vejo, a NTT autoriza a redução do pedágio da Eco 101. Copio, venho aqui no MOR, transcrevo o título, não tem subtítulo. Qual é o ano? Venho aqui e vejo, ó, 2021, é um artigo novíssimo, isso é ótimo para artigo, tá, gente? Quando a gente está fazendo artigo, quanto mais recentes forem as informações que a gente pegar, melhor é. Então, esse aqui é recentíssimo, né, de anteontem, maravilhoso, né? Então, lá, ano da publicação, 2021, né? Informações complementares, não preciso colocar nada, não é obrigatório. Endereço URL, gente, tem que ser, não é o URL da NTT, é o URL de onde está o artigo que eu estou usando, de onde está a matéria que eu estou usando. Então, é esse aqui que está aqui no meu link, aqui, na minha barra de endereço. Dou Ctrl C, venho aqui, mando colar. Vou falar o dia, de novo, né? 20/3/2021. E mando gerar referência. Ó, ele sempre, quando é órgão do governo, ele vai começar como Brasil. Então, a minha citação vai ter que ser assim, ó. Brasil 2021, Brasil 2021. Então, todos os órgãos do governo vão ser chamados de Brasil. Se eu tiver outros órgãos do governo no meu artigo, o que vai diferenciar um do outro vai ser o ano. Ah, mas eu tenho dois do mesmo ano. Eu tenho um da NTT e outro da ANAC. Os dois são 2021. Então, um vai ser 2021A e o outro vai ser 2021B, tá? Referência. Venho aqui, copio e colo essa referência, colo lá no meu Word. Ah, eu não quero esse ANTT em letra minúscula. Na hora que eu colar no meu Word, eu posso selecionar esse ANTT e passar para a letra maiúscula. Então, vamos copiar, já vamos abrir um documento do Word. E vamos fazer aqui.
fazer referências, né? Referências tem que ser em negrito, centralizado. Venho aqui, colo essa referência, tá? Então, venho aqui, eu não quero esse NTT. Então, o que que eu faço? Seleciono a NTT, olha a mágica. Shift F3, passou tudo para letra maiúscula. Shift F3, passou tudo para letra minúscula. Shift F3, passou só a primeira para maiúscula. Shift F3 de novo, passou tudo para maiúscula. Pegar o truque? É truque. Bom, tenho lá a minha primeira referência, mas eu tenho várias outras. E aí eu vou pegar um artigo qualquer. Vou pegar um artigo qualquer. Ó, esse artigo aqui, por exemplo, ele me abriu a página da revista, ó, Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na página da revista, ele está me dando só o resumo abstract, ele não está me dando o artigo inteiro, mas se eu quiser baixar o artigo inteiro, eu venho aqui em PDF e posso baixar o artigo inteiro. Clico em PDF, ele vai me pedir para salvar em algum lugar, eu salvo, mando abrir, ó, ele vai me abrir o PDF dele. Tá? Só que na hora, eu salvei, isso aqui tá salvo no meu computador. Na hora que eu for fazer a referência, eu não posso pegar esse endereço aqui, porque esse endereço, gente, é o endereço dentro do meu computador. O endereço que eu vou ter que pegar é este aqui, Revista Uni-Inter, tal, é esse aqui que tem que ir na minha referência, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa salva dentro do computador dela e ela salva com um endereço. Só que esse endereço é o endereço do computador dela, não vai funcionar se eu clicar no meu computador. Se eu passar esse endereço para vocês clicarem aí nele, vai dizer que esse site não existe, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado que esse é o endereço do link no meu computador, mas o endereço do artigo é este aqui, Revista Uni-Inter, Revista Meio Ambiente, Index, Meio Ambiente, Article View 230, que é onde está o resumo, tá? Todo mundo que clicar nesse endereço vai para este resumo e vai poder ter a possibilidade de acessar o PDF, tá bom? Bom, então tenho aqui, tenho o artigo, tá aqui o artigo. Tem o artigo, mas aqui é o lockdown. Perdi o artigo. Tem tanta coisa aberta no meu computador que fica mesmo meio difícil de achar. Bom, whatever. Aqui, o artigo. Bom, tá aqui o artigo, tá aqui todos os dados que eu preciso para preencher, tá? Do artigo. Esse aqui também não tem DOI, né? Se tivesse, já seria tão fácil, daria para preencher. Professora, oi. Eu vi na página da mensuração um número DOI, eu acho. Mensuração. Tá escrito ali, ó, DOI. Mensuração. O DOI aqui, ó. O DOI é só o número, tá, gente? Mas ele não tá me dando o DOI, ele tá me dando a página de onde eu posso encontrar o DOI, ó. E ele tá dando erro, tá vendo? Tá dando erro. Esse DOI é furado. Difícil de achar o DOI, viu, gente? Não é tão fácil assim. Seria bom se fosse fácil assim. Bom, aí eu venho aqui nesse artigo só para pegar as referências deles, para depois colocar em ordem alfabética. Deixa eu pegar esse leite. Lá no meu. Coloco leite. Vou pegar esse jabur. Só para mostrar para vocês como é que faz para colocar depois em ordem alfabética. Vou pegar esse in. Bom, vamos dizer que as minhas referências são isso daqui. Primeiro eu venho aqui, seleciono e vou fazer a formatação de acordo com a formatação
do que pede lá no site do meu congresso. Venho aqui, boto todo mundo em Arial, todo mundo já está em tamanho 12, boto o alinhamento à esquerda, tá todo mundo já alinhado. Ó, vê quando eu coloco o justificado como faz, ele faz um monte de buraco, por isso que a referência tem que ser alinhada à esquerda. Tá todo mundo, só que ele não está em ordem alfabética. O que eu faço para colocar isso em ordem alfabética? Eu vou inserir e mando inserir tabela. Ele forma uma tabelinha com isso daqui. Com ele selecionado, eu venho aqui em layout da tabela e mando classificar de A a Z. Seleciono aqui coluna 1, dou OK. Ó, ele me coloca já em ordem alfabética. Venho aqui com ele selecionado ainda e mando converter em texto. Ele me converte isso aqui em texto. Eu venho aqui, tiro esses espaços que estão aqui. Entre cada referência, eu tenho que dar um Enter. Dou só um Enter entre cada uma. E já está em ordem alfabética, tá? Então, é facinho assim de colocar em ordem alfabética, é só jogar dentro de uma tabela e mandar copiar e fazer. Isso eu vou fazer de novo com vocês quando eu ensinar como é que faz a formatação no Word. Eu vou dar uma aula para vocês de como que faz a automatização do Word, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que a gente viu hoje? Do MOR, das referências? Oi, Gisele. Oi. É só uma dúvida. Eu vi que você falou que na citação ali, quando a gente coloca as referências ali de uma agência nacional, aí no texto, a citação, eu não coloco tipo ANTAC, a NTT, eu coloco Brasil? Sim. Ah, tá Sim, bom. porque vai aparecer na referência, vai aparecer Brasil. Aí, quando o cara for verificar a referência, ele vai ver que é ANTAC, é NTT. Ele vai ver. Legal. Eu não sabia. Tem que citar, a citação tem que ser exatamente igual à referência, porque senão depois o cara não vai achar a referência lá. Não vai achar a tua citação nas referências. Tá ótimo. Obrigada, Gisele. Nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma coisa que eu possa ajudá-los? Sabadão. Professora, só uma coisa. Quando você estava falando sobre aquele livro que você teve escrito por vários professores, você separou sobre o capítulo e sobre o livro todo, né? Isso. Aí os autores do capítulo você colocou como 2 professores e os do livro como 2 organizadores. Isso. No caso, os organizadores foram 2 pessoas e os autores de todos os capítulos foram mais pessoas, né? Então, porque esse livro que eu mostrei para vocês, cada capítulo vai ter autores diferentes. Então, um vai ter 2 autores, outro vai ter 3 autores, outro vai ter um autor só. Então, são vários capítulos e cada um deles tem autores diferentes. Não repete autor em nenhum capítulo. Como eu estou usando um capítulo específico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a citação daquele capítulo, que foi aquele artigo específico que eu utilizei, e no todo eu vou fazer, a referência sempre vai ser a mesma, vão ser as 2 organizadoras, a editora e tudo mais do livro, mas o capítulo é de autoria de pessoas diferentes. Respondi sua pergunta, Gabriel? Respondeu sim, obrigado. Nada. Fala. A André, acho que fez uma pergunta aí Não apareceu aqui para mim. André, você fez alguma pergunta? Oi, Gi, tá ouvindo? Tô. Oi, Gi. Quando pega informações em homepage, que nem página do Porto de Santos, e não tem o ano, como é que eu faço? Porque geralmente não tem. Muito bem. Você põe entre parênteses SA, 100 anos. Perfeito. Tá? Aliás, SD, sem data. SD, tá, André? Entre parênteses, SD. Se você tiver colocado o nome do autor já dentro do parênteses, você põe o nome do autor, vírgula, SD, que é sem data. Perfeito. SD é sem data e SA é sem autor. Sem autor é mais difícil, porque você sempre vai ter um autor que é o nome do site, que seja onde for, entendeu?
que nem falou que órgãos do governo, né? A NTT coloca Brasil, né? Se eu não me engano, não. Isso. Aí o Porto de Santos, a Autoridade Portuária de Santos, por ser ligado ao governo, seria o nome Porto de Santos ou Brasil? Não, você vai colocar Santos Port Authority ou Porto de Santos, você vai colocar o nome do site mesmo. Perfeito. Obrigada, gente. Tá bom? De nada. Mais alguém? Então, eu vou devolver a palavra para o professor Álvaro, acho que ele quer falar com vocês uma palavrinha, tá? Vou me despedir aqui de vocês, agradeço vocês terem ficado comigo até agora, tá? Sei que sábado é um sacrifício, não só para vocês, como para mim também, mas como eu gosto muito do que eu faço com prazer. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que eu estou à disposição. Eu acho que o Álvaro tem um grupo lá, alguma coisa. Não, eu vou deixar aqui no chat o meu WhatsApp. Eu passo para a sala, Gisele. Tá bom, tá aí. E aí você pode passar, então, também para a sala. E pode entrar comigo pelo WhatsApp, entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, de preenchimento no MOD, qualquer coisa do artigo, podem falar comigo. Vou devolver para o professor Álvaro. Bom sábado para todos, bom final de semana, beijão!